Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e aqui no Novas Lentes nós estamos realizando a leitura comentada das catequeses que compõem a teologia do corpo. Se você está chegando agora, acompanha tudo aquilo que nós já fizemos, os episódios anteriores, para que você possa se ligar em tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que São João Paulo II nos deixou nesse tesouro que é a teologia do corpo. E nós vamos prosseguir hoje da quinta catequese. Na verdade, hoje, nesse episódio, nós faremos algo um pouquinho mais extenso, a quinta e a sexta catequeses em conjunto, porque elas tratam sobre sobre temas muito próximos um do outro. Convém falar delas em conjunto. Então, o link das duas catequeses, do texto das duas catequeses vai estar aqui na descrição, independente da plataforma em que você esteja acompanhando esse conteúdo. Bora lá? O significado da originária solidão do homem. Quarta-feira, 10 de outubro de 1979. Na última reflexão do presente ciclo, chegamos a uma conclusão introdutória, tirada das palavras do livro do Gênesis sobre a criação do homem como varão e mulher. A essas palavras, ou seja, ao princípio, referiu-se o Senhor Jesus na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio. Mas a conclusão a que chegamos não termina ainda a série das nossas análises. Devemos, de fato, reler a narrativa do primeiro e do segundo capítulo do livro do Gênesis num contexto mais largo, que nos permitirá estabelecer uma série de significados do texto antigo, a que Cristo se referiu. Hoje refletiremos, portanto, sobre o significado da solidão original do homem. São João Paulo II, como sempre, faz memória à catequese anterior para que avance a catequese que está sendo proposta. E aqui o assunto é a solidão. E a referência para esse assunto é, de modo especial, o capítulo 2 do Gênesis. Então, eu te convido até a pegar sua Bíblia aí para que você possa acompanhar, buscar aquilo que está sendo citado, porque o foco está no capítulo 2 do Gênesis. O ponto de partida para essa reflexão nos vem diretamente das seguintes palavras do livro do Gênesis. Não é bom que o homem, varão, esteja sozinho. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. É Deus Javé que pronuncia essas palavras. Faz parte da segunda narrativa da criação do homem e provém, portanto, da tradição javista. Como já recordamos anteriormente, é significativo que no texto javista a narrativa da criação do homem varão seja um trecho completo que precede a narrativa da criação da primeira mulher. É, além disso, significativo que o primeiro homem, Adão, criado do pó da terra, só depois da criação da primeira mulher seja definido como varão. Assim, quando Deus Javé pronuncia as palavras a respeito da solidão, refere-se à solidão do homem enquanto tal, e não só à do varão. Isso aqui já é muito rico e merece um comentário inicial. O momento ao qual São João Paulo II se refere e nos dirige é o momento anterior à criação da mulher. Isso significa que a solidão originária do homem não se refere somente ao sentimento de solidão em relação a uma companheira que lhe fosse adequada, mas uma solidão existencial. É uma solidão que já inquietava o homem antes mesmo de uma tradição mais elaborada no que diz respeito à própria religião. Não por acaso ela se encontra presente no relato que é mais antigo, que é o do capítulo 2. É a mesma dúvida que você e eu sentimos quando nós nos sentimos sozinhos nesse mundo. O que vai ser de nós? O que está acontecendo comigo? É aquela solidão que bate dentro do peito, que nos inquieta, que nos coloca em contradição, em dúvida a respeito daquilo que nós somos. É esse sentimento de inquietação que fez com que o homem se debruçasse diante de toda essa realidade e se prostrasse diante de Deus para entender o que estava acontecendo. E não por acaso o próprio Deus se volta a nós nessa condição inquieta e nos revela quem nós somos. A solidão original, então, tem um sentido, que é o de nos mostrar quem nós somos. Mas isso o próprio santo vai nos dizer daqui a pouquinho, não vou antecipar aquilo que ele tem para nos dizer por ele mesmo. É difícil, porém, só com base nesse fato, chegar muito longe tirando conclusões.
Apesar disso, o contexto completo daquela solidão de que fala o Gênesis 2:18 pode convencer-nos de que se trata aqui da solidão do homem, varão e mulher, homem enquanto humanidade, enquanto gênero humano, e não apenas a solidão do homem-varão causada pela falta da mulher. Parece, por conseguinte, com base no contexto inteiro, que esta solidão tem dois significados. Um que deriva da própria criatura do homem, é o que eu estava dizendo um minuto atrás, isto é, da sua humanidade, o que é evidente na narrativa do Gênesis 2, e outro que deriva da relação homem e mulher, o que é evidente, de certo modo, com base no primeiro significado. A análise particularizada da descrição parece confirmá-lo. Então, é basicamente o que eu estava dizendo antes. Essa solidão que inquieta o coração do homem não o inquieta somente em relação a si e aos seus pares, mas também em relação à sua existência. O problema da solidão manifesta-se unicamente no contexto da segunda narrativa da criação do homem. A primeira não conhece este problema. Nesta aparece o homem criado num só ato, como homem e mulher. Deus criou o homem à sua imagem. Ele os criou homem e mulher. A segunda narrativa, que, segundo já mencionamos, fala primeiro da criação do homem e só depois da criação da mulher, da costela do varão, concentra a nossa atenção no fato de o homem estar sozinho. Isto se apresenta como um problema antropológico fundamental, anterior, em certo sentido, ao problema apresentado pelo fato de tal homem ser masculino e feminino. Esse problema é anterior, não tanto no sentido cronológico, quanto no sentido existencial. É anterior por sua natureza. Tal se revelará também no problema da solidão do homem do ponto de vista da teologia do corpo, se conseguirmos fazer uma análise aprofundada da segunda narrativa da criação em Gênesis 2. A afirmação de Deus Javé, não é bom que o homem esteja sozinho, aparece não só no contexto imediato da decisão de criar a mulher ou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele, mas também no contexto mais amplo de motivos e circunstâncias, que explicam mais profundamente o sentido da solidão original do homem. O texto já vista liga primeiramente a criação do homem com a necessidade de cultivar a terra, o que, na primeira narrativa, corresponde à vocação de encher e dominar a terra. Além disso, a segunda narrativa da criação fala sobre o homem ser colocado no jardim do Éden e, deste modo, nos introduz no estado da sua felicidade original. Até este momento, o homem é objeto da ação criadora de Deus Javé, que, ao mesmo tempo, como legislador, estabelece as condições da primeira aliança com o homem. Já com este recurso, é sublinhada a subjetividade do homem. Essa encontra nova expressão quando o Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, os conduziu até junto do homem, varão, a fim de verificar como ele lhes chamaria. Esse momento nos revela e nos mostra com muita clareza o fato de que Deus, quando nos cria tal como nos cria e dotando-nos de consciência, nos permite, pela nossa própria condição, entender o sentido dessa criação. E essa compreensão provém necessariamente por meio da nossa corporeidade. Nós nos entendemos sozinhos no mundo, sozinhos, sem par, diante de todo o reino animal, não por uma revelação escrita, legislada pelo Deus, mas por uma revelação expressa na imagem e semelhança. Essa expressão, na imagem e semelhança, anuncia essa aliança entre Deus e nós, seres humanos. Basicamente porque Deus nos pede para dominar, e esse domínio é exercido pela imagem e semelhança presente no mundo. É daí que se expressa o sentido primário dessa solidão enquanto elemento essencial, primário também da nossa condição. Logo, o primitivo significado da solidão original do homem é definido em função de um teste, de um exame específico a que o homem é sujeito diante de Deus e, em certo modo, também diante de si mesmo.
Graças a esse teste, a esse exame, o homem toma consciência da própria superioridade, isto é, de não poder colocar-se em igualdade com nenhuma outra espécie de seres vivos sobre a Terra. O nosso parâmetro é outro. Na verdade, como diz o texto, o homem impôs os nomes para que todos os seres vivos fossem conhecidos pelos nomes que o homem lhes desse. O homem designou com nomes todos os animais domésticos, todas as aves dos céus e todos os animais ferozes. Contudo, termina o autor, o homem varão não encontrou para si um auxiliar adequado. Toda essa parte do texto é, sem dúvida, uma preparação da narrativa da criação da mulher. Todavia, esta parte do texto possui significado próprio e profundo, mesmo independentemente dessa criação. E é o seguinte: o homem criado encontra-se desde o primeiro momento da sua existência diante de Deus quase à busca da própria entidade. Poder-se-ia dizer, em busca da definição de si mesmo. Um contemporâneo diria, em busca da própria identidade. A verificação de o homem estar sozinho no meio do mundo visível e, em especial, entre os seres vivos, tem nesta busca significado negativo, na medida em que exprime o que ele não é. Uma pausa. Esse significado negativo, expresso por João Paulo II aqui, por São João Paulo II aqui, não é um defeito em si ou no resto da criação. É apenas uma constatação de negação. Eu não sou como aquilo que me cerca. Prossegue aqui. Apesar disso, a verificação de não se poder essencialmente identificar com o mundo visível dos outros seres vivos, animais, tem, ao mesmo tempo, aspecto positivo para esta busca primária. Embora esta verificação não seja ainda uma definição completa, constitui, todavia, um de seus elementos. Se aceitamos a tradição aristotélica na lógica e na antropologia, seria necessário definir este elemento como um gênero próximo, ou seja, essa identificação primária que nos faz entender que nós não somos parecidos com o resto das criaturas, tem como elemento positivo o fato de que nós buscamos um gênero próximo, um ente próximo, e esse ente próximo de nós, tão somente, é o próprio Deus. O texto já vista nos permite descobrir ainda novos elementos naquele admirável trecho em que o homem se encontra só, diante de Deus. Sobretudo para exprimir, através de uma autodefinição, a própria autoconsciência, como primitiva e fundamental manifestação de humanidade. O autoconhecimento acompanha o conhecimento do mundo, de todas as criaturas visíveis, de todos os seres vivos a que o homem deu nomes, para afirmar em confronto com eles a própria diversidade, a própria diferença. Vamos mais, depois eu paro aqui. Assim, a consciência revela o homem como o ser que possui a faculdade cognitiva a respeito do mundo visível, ou seja, o homem, e só o homem, é capaz de conhecer a realidade visível, entender a realidade visível e se colocar diante da realidade visível como alguém que a compreende a si mesmo e naturalmente se determina a partir dessa constatação. Aí esse é um assunto que vai ser tratado logo na sequência, vamos prosseguir. Com este conhecimento que, de certo modo, o faz sair de dentro do seu próprio ser, ao mesmo tempo o homem revela-se a si mesmo em toda a peculiaridade do seu ser. Está não apenas essencial e subjetivamente só. Solidão, de fato, significa também subjetividade do homem, a qual se forma através do autoconhecimento. Então, o homem, ao conhecer a própria condição, entende-se sozinho, percebe-se sozinho, mas essa solidão não é um abandono da parte de Deus em relação a nós, mas é o elemento que o próprio Deus utiliza para nos fazer tomar consciência de nós mesmos. É o elemento que Deus utiliza para nos fazer conhecer a nossa realidade, o nosso entorno, o nosso contexto. E assim, numa comparação negativa, eu não sou como o restante das coisas,
eu me percebo mais próximo do próprio Deus. Dessa forma, essa solidão se apresenta como uma semente de Deus no nosso interior, uma vontade de Deus no nosso interior. É o que nos faz querer buscá-lo, porque nós entendemos que só Ele corresponde à nossa condição. E não porque a nossa condição seja perfeita, mas porque a dele é perfeita e a nossa clama pela dele. O homem está só porque é diferente do mundo visível, do mundo dos seres vivos. Analisando o texto do livro do Gênesis, tornamo-nos, em certo sentido, testemunhas do modo como o homem se distingue diante de Deus Javé de todo o conjunto de seres vivos, como o primeiro ato de autoconhecimento e de como, por conseguinte, se revela a si mesmo e ao mesmo tempo se afirma no mundo visível como pessoa. Aquele processo delineado de modo tão enérgico em Gênesis 2, 19 e 20, processo de busca de uma definição de si mesmo, não leva só a indicar, retornando à tradição aristotélica, o gene ou o gênero próximo, que no capítulo 2 do Gênesis é expresso com as palavras deu os nomes. Aqui corresponde à diferença específica que é, segundo a definição aristotélica, ao mundo animal como um todo. Tal processo leva também à primeira delineação do ser humano como pessoa humana, com a própria subjetividade, sua característica. A subjetividade, a característica do sujeito, ou seja, aquele que tem consciência, que tem condição de consciência, capacidade de consciência, que sabe ser um ente, que sabe ser parte de tudo, é um derivado da solidão. Se não pela solidão, nós jamais teríamos percebido ou nos voltado à nossa condição da forma como Deus nos presenteou com ela. E assim se encerra a quinta catequese, né? Com esse impacto no nosso peito. Não é por acaso que a gente vai adentrar a catequese seguinte, a sexta catequese, logo agora, porque aqui nós temos uma continuidade muito necessária. E aí, a sexta catequese, cujo título é A Solidão Original do Homem e a Sua Consciência de Ser Pessoa, vai nos apresentar justamente essa resposta. É a solidão que nos presenteia com a consciência de ser pessoa. Quarta-feira, 24 de outubro de 1979. Na reflexão precedente, começamos a analisar o significado da solidão original do homem. A sugestão foi nos dada pelo texto já vista, e em particular pelas seguintes palavras: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. A análise das relativas passagens do livro do Gênesis, capítulo 2, levou-nos já a conclusões surpreendentes que dizem respeito à antropologia, isto é, à ciência fundamental acerca do homem, contida nesse livro. De fato, relativamente em poucas frases, o antigo texto delineia o homem como pessoa com a subjetividade que a caracteriza. Quando Deus Javé dá a este primeiro homem, assim formado, o domínio com relação a todas as árvores que crescem no jardim do Éden, sobretudo a do conhecimento do bem e do mal, aos delineamentos do homem acima descritos, junta-se o momento da opção da autodeterminação, isto é, do livre-arbítrio. Deste modo, a imagem do homem como pessoa dotada de uma subjetividade própria aparece diante de nós como acabada no seu primeiro esboço. O que São João Paulo II está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que a consequência da nossa consciência de nós mesmos, diante do mundo e diante de nós, é a compreensão daquilo que o próprio Deus nos apresenta como sendo a nossa condição, vinda do próprio Deus. E nos abre caminho para compreender a liberdade com a qual ele também nos presenteia. Quando Javé, Deus, nos coloca como dominadores das coisas que já haviam sido criadas, dos bens que ele já havia criado, ele nos faz participantes da sua liberdade. Ele nos faz participantes do seu governo sobre o mundo. Ele nos faz participantes do seu domínio sobre o mundo. Ele nos faz
em certa forma, em certa medida, co-criadores. São João Paulo II vai falar isso bastante mais para frente. E isso demanda necessariamente um elemento de liberdade. Afinal, nós somos participantes da liberdade de Deus. Ele não queria nos fazer robozinhos, né? Porque se ele quisesse simplesmente cuidadores dos bens terrenos, sem a compreensão a respeito disso, não precisava da gente, né? Bastava a sua própria vontade criadora seguir recriando, ou simplesmente criar tudo perfeito, sem a necessidade do cuidado. Mas não. Ele nos quis participantes disso. Ele nos quis nesse nível elevado de capacidade. É aqui que entra o livre-arbítrio. Ele não é um castigo de Deus para que nós nos percamos por causa do pecado que nós mesmos escolhemos em virtude da liberdade que Ele mesmo nos deu. A função do livre-arbítrio é nos dar a capacidade, a condição de governar os bens com os quais Ele nos presenteou e nos presenteou com liberdade tamanha a ponto de não querer definir o fim de todas essas coisas, mas que nós cuidássemos de acordo com a liberdade que Ele nos deu. Percebe? Não é um peso a se carregar para ter que fazer escolhas e ter que pagar por elas, mas é um presente como participantes daquilo que só Ele possuía. E é aqui que a solidão toma um sentido ainda maior, porque ela não me mostra só o modo como eu fui criado ou a motivação da minha criação, mas me mostra também que Deus me queria com Ele, da forma que Ele sonhou, para fazer o bem que Ele construiu permanecendo. É uma participação da vontade divina. É uma participação da criação, na criação, que não se destrói com o pecado, mas que toma outra figura. E a gente vai ver isso daqui para frente. No conceito de solidão original está incluída tanto a autoconsciência, conhecimento de si, quanto a autodeterminação, o livre-arbítrio. O fato de o homem estar sozinho contém esse tal estrutura ontológica e, ao mesmo tempo, é um índice de autêntica compreensão, ou seja, é o guia para que eu me compreenda tal como eu sou. Sem isso, não podemos compreender corretamente as palavras seguintes, que constituem o prelúdio da criação da primeira mulher. Vou dar-lhe uma auxiliar. Mas, sobretudo, sem aquele significado tão profundo da solidão original do homem, não pode ser compreendida nem corretamente interpretada a situação completa do homem criado à imagem de Deus, que é a situação da primeira aliança, da aliança primitiva com Deus. Este homem, de quem a narrativa do capítulo 1 diz que foi criado à imagem de Deus, manifesta-se na segunda narrativa como sujeito da aliança, isto é, sujeito construído como pessoa, constituído à altura de companheiro do absoluto, dado o dever discernir e escolher conscientemente entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. As palavras do primeiro mandamento de Deus Javé, que se referem diretamente à dependência e à submissão do homem criatura a seu Criador, revelam de modo indireto precisamente tal nível de humanidade como sujeito da aliança e companheiro do absoluto. O homem está sozinho. Isso quer dizer que ele, através da própria humanidade, através daquilo que ele é, e é ao mesmo tempo constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus. É aquilo que eu dizia lá atrás, que a solidão nos mostra, antes de qualquer outra coisa, que nós não nos igualamos a nada e não nos aproximamos de nada aqui na Terra, tanto quanto nos igualamos e nos aproximamos de Deus, porque Ele nos fez dessa forma. A definição antropológica contida no texto já vista aproxima-se, por seu lado, daquilo que exprime a definição teológica do homem, que encontramos na primeira narrativa da criação. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Que eu acabei de dizer. O homem assim formado pertence ao mundo visível, é corpo entre os corpos. Retomando e, de certo modo, reconstruindo o significado da solidão original, aplicamo-lo ao homem na sua totalidade.
O corpo, mediante o qual o homem participa, no mundo criado visível, torna-o ao mesmo tempo consciente de estar sozinho. Não há outro elemento que anuncia para o homem que ele está sozinho. É o próprio corpo que é o elemento de tomada de consciência. Ele percebe o restante da criação olhando para si mesmo. E olhando para si, ele percebe-se diante do resto da criação. De outro modo, não teria sido capaz de chegar àquela convicção. Aqui, efetivamente, como lemos, chegou se o seu corpo não tivesse ajudado a compreendê-lo, tornado o fato evidente. A consciência da solidão poderia ter enfraquecido precisamente por causa do seu próprio corpo. O homem, Adam, teria podido, baseando-se na experiência do próprio corpo, chegar à conclusão de ser substancialmente semelhante aos outros seres vivos, animais. E afinal, como lemos, não chegou a essa conclusão. Pelo contrário, chegou à persuasão de estar sozinho. O texto javista não fala nunca diretamente do corpo, até mesmo quando diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Fala do homem e não do corpo. Apesar disso, a narrativa tomada no seu conjunto oferece-nos bases suficientes para perceber este homem, criado no mundo visível, precisamente como corpo entre os corpos. Esse trecho é interessante porque nós poderíamos, pela nossa própria liberdade, entender que por estarmos aqui seríamos mais próximos do restante da criação. Mas não é isso que acontece. A nossa consciência, sacrário inviolável e habitação do próprio Deus em nós, aponta para o próprio Deus. E por apontar para o próprio Deus, nos revela a verdade a respeito de nós. E qual é a verdade a respeito de nós? Que nós somos imagem e semelhança dele. Que fomos criados à imagem e semelhança dele, para sermos presença dele no mundo. Então, por mais que nós estejamos aqui, a nossa consciência que grita dentro de nós, em correlação com a verdade inscrita nos nossos corpos, nos aponta para ele. A análise do texto javista permite-nos também relacionar a solidão original do homem com a consciência do corpo, mediante o qual o homem se distingue de todos os animais e se separa deles, e também mediante o qual ele é pessoa. Pode-se afirmar com certeza que aquele homem assim formado tem simultaneamente o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo. Simultaneamente, o conhecimento, ou seja, ele sabe o que ele é, e a consciência, ele entende aquilo que ele sabe. E assimila, ele assume para si. E isso baseado na experiência da solidão original. Tudo isso pode ser considerado como implicação da segunda narrativa da criação do homem, e a análise do texto permite-nos um amplo desenvolvimento. Quando, no início do texto javista, ainda antes de se falar da criação do homem do pó da terra, lemos que não havia homem para cultivar a terra, entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo, associamos justamente esse trecho ao da primeira narrativa, em que está expressa a ordem divina: enchei e dominai a terra. A segunda narrativa alude de modo explícito ao trabalho que o homem realiza para cultivar a terra. O primeiro meio fundamental para dominar a terra encontra-se no próprio homem. Aqui está o significado dessa aliança primeira entre Deus e o homem. O homem pode dominar a terra porque só ele e nenhum outro ser vivo é capaz de cultivá-la e transformá-la segundo as próprias necessidades. O manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. O manancial somos nós. Então, esse primeiro esboço de uma atividade especificamente humana parece fazer parte da definição do homem, tal como emerge da análise do texto javista. Por conseguinte, pode-se afirmar que tal esboço é intrínseco ao significado da solidão original e pertence àquela dimensão de solidão através da qual o homem, que desde o início está no mundo visível como corpo entre os corpos, descobre o sentido da própria corporalidade. Sobre esse assunto, voltaremos na próxima reflexão. Que pancada, hein? Que belíssima pancada! Nós estamos entendendo aqui agora que os nossos corpos anunciam que nós somos mais próximos de Deus do que do resto da criação. E esse é o elemento que nos faz tomar consciência de nós mesmos.
Essa consciência não provém de uma lei escrita, mas provém da imagem de Deus, que se completa com a nossa capacidade não só de consciência, mas de determinação, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio presente de Deus nos colocam ainda mais próximos dele, nos colocam como cultivadores, como dominadores, justos dominadores do restante da criação. A solidão não é só uma dor no nosso peito, uma inquietação que nos faz perder o juízo esperando que algo nos revele quem nós somos. Mas ela é o mapa para que nós descubramos quem nós somos. Se não pela solidão original, essa que São João Paulo II está explicando agora, nós jamais teríamos entendido que somos diferentes do resto da criação, que dependemos do próprio Deus para entender quem nós somos e jamais compreenderíamos também que a nossa relação homem-mulher com os demais seres humanos também são parte do elemento que é intrínseco a nós. A vontade, ânsia, necessidade de ser comunidade, assim como o próprio Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. A nossa solidão, então, não é um castigo, mas é um ponto de partida para o encontro com o outro e o encontro com o próprio Deus. Eu espero que esse momento tenha sido para você tão bom como foi para mim, quanto foi para mim. Aproveita para compartilhar, divide essa reflexão com alguém que você acredite que gostaria muito de saber sobre isso, compartilha nas suas redes sociais, vamos fazer mais gente conhecer e se apaixonar pela teologia do corpo. Deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, vai ser uma alegria enorme interagir contigo. A gente se encontra no próximo episódio. Até!